Qual é, meu consagrado? Seu vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois isso ajuda na divulgação do vídeo para mais gente. Pois olhando os dados no Analytics, vi que 95% das pessoas não são inscritos no canal. Então está esperando o quê? Se inscreva já! A Fórmula 1 é um dos esportes mais populares do mundo. Tem diversas formas de mídia reverenciado sua existência. Uma delas são os videogames. Pois é, quem diria que um simples joguinho de tênis no fundo preto se tornaria hoje um campo de batalha, um mundo futurista, um mundo fantasioso e um dos negócios mais lucrativos do mundo. E é claro que a principal categoria do automobilismo mundial não ia ficar de fora, tanto é que tivemos vários tipos de jogos. Uns bons, outros espetaculares e uns pedaços de aí que pegam uns trouxas ao redor do mundo. Mas eu sempre parei para me perguntar, quais são os 10 melhores jogos de Fórmula 1 já lançados? Então hoje iremos responder essa pergunta. Mas antes, critérios. Critério número 1. Estarei considerando apenas jogos da categoria e licenciados. Portanto, jogos como Gran Turismo, Forza, The Crew ou Need for Speed não aparecerão aqui. Número 2. Estarei considerando jogos lançados para PC também, pois a lista não ia ficar completa só com jogos de console. Número 3. Entrarão jogos amplamente considerados pelos fãs como melhores da categoria. Eu decidi fazer isso para não usar o Metacritic. E número 4. Por eu não ter jogado a maioria dos jogos, basearei minhas opiniões em comentários e análises de outros criadores de conteúdo dessa plataforma. Mas relaxe, se a posição aparecer em vermelho, significa que eu não joguei esse jogo e eu estou me baseando na opinião alheia. E antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer umas menções honrosas a alguns jogos que não entraram nessa lista, pois ela extrapolaria o limite de 10 jogos. Sendo assim, vamos lá! A minha primeira menção honrosa vai para o jogo F1 Race, do Nintendinho. Um runner rápido e frenético com o objetivo de completar a volta sem deixar o tempo acabar. Outra menção vai para o jogo Grand Prix Circuit, da Accolade, de 1988. A Accolade, que embora tenha sido a criadora do fatídico jogo Bubsy 3D, se destacou no ramo de jogos de corrida e esportes para computador, fazendo diversos jogos para a MS-DOS. Por falar em MS-DOS, o próximo jogo tem tudo a ver com esse sistema. É nada mais nada menos que Microprose Grand Prix, também conhecido como World Circuit, do Geoff Crammond. Geoff Crammond já tinha experiência no ramo de programação 3D e fez um jogo extremamente realista. E tinha de tudo, acerto de carro, pistas fiéis à realidade e etc. Tudo que os jogos de Fórmula 1 modernos têm se deve ao Microprose Grand Prix. Também menciono o jogo F1 World Grand Prix de Nintendo 16, que se tornou o jogo de Fórmula 1 mais completo para essa plataforma, com modo campeonato, corrida única, time trial, multiplayer local para 2 telas e modo cenário. Também menciono o jogo F1 99, que deu um respiro à categoria após o fiasco do Fórmula 1 98, do PS1. Grand Prix 3 da Microprose, que é um baita jogo. Grand Prix Challenge da Infogames, que foi um dos melhores jogos do início da era do Play 2 e também tem uma trilha sonora muito boa. F1 2006 do Play 2 e PSP, sendo um jogo que marcou gerações aqui no Brasil. E também, para finalizar, menciono os jogos F1 2012, 2016, 17, 18 e 19, por serem jogos espetaculares e apresentarem mecânicas novas que se tornaram tendência nos jogos da Codemasters. E agora sim, sem mais enrolação, esse é o Top 10 melhores jogos de Fórmula 1. Então vamos começar com o pé direito, com Ayrton Senna Super Monaco GP2. Desde o início da era dos videogames, os jogos de Fórmula 1 consistiam em um run infinito de desviados adversários,
em que a dificuldade ia aumentando de pouco a pouco, como em Monaco GP e F1 Race do Nintendinho. Não parece muito emocionante descrevendo assim, mas acredite, vários jogos vão te alucinar mesmo sendo nesse estilo. Isso seguiu a tendência dos jogos até mais ou menos a década de 90, porém faltava um elemento realismo neles, e trouxe essa emoção de estar em um grande prêmio. E tudo isso só foi aparecer de vez na quarta geração de consoles, mais especificamente no Sega Mega Drive. E embora eu estivesse pulando o primeiro jogo, eu pouco me importo porque esse jogo aqui, ele pegou tudo que o primeiro fez e melhorou ainda mais. Ele tem um dinamismo um pouco maior, além, é claro, da supervisão do próprio Ayrton Senna para design de pistas e modos de jogo. Sendo assim, em 10º lugar fica Ayrton Senna Super Monaco GP2. Sendo desenvolvido pela Sega, o jogo trouxe melhorias gráficas em relação ao primeiro jogo, Super Monaco GP, e design mais fiel das pistas no jogo, além de trazer 16 pistas do campeonato de 92 e o próprio Ayrton Senna ser um personagem do jogo. A estratégia para zerar o jogo era simples: vencer o campeonato e fechar um contrato com a Madonna, sim, Madonna, que era a McLaren do jogo. E por ter esse elemento realista, que eu vou chamar de elemento grande prêmio, esse jogo se classifica para a lista. E ele não é tão fácil e bobinho quanto parece. Você tem que pegar manhas, principalmente se colocar na dificuldade difícil e câmbio manual. Na parte gráfica, o jogo impressiona com um visual bonito e agradável até os dias de hoje. Além do modo normal e modo campeonato, você tinha um Senna GP, que continha 3 pistas desenhadas pelo próprio Ayrton Senna. Mas o jogo aparece aqui embaixo pelo fato de, com o aparecimento dos novos jogos em 3D, o elemento Grande Prêmio simplificou ainda mais, ao passo que em Super Monaco GP ele tenha ficado bastante simplório. Mesmo assim, ele influenciou os jogos, como os jogos do Nigel Mansell para Super Nintendo. E apesar de parecer simples até hoje, Super Monaco GP2 é um jogaço que vale muito a pena ser jogado. Mas olha só, o que nós temos aqui? Seria esse um dos, se não o melhor jogo de corrida do PlayStation 1? Sim, e com razão. Mas antes, deixa eu contar uma história. Vamos voltar no tempo para mais ou menos 1994. Nesse ano o PlayStation foi lançado, e nesse lançamento veio incluso alguns jogos. Um deles era o Fórmula 1. E era só isso o nome do jogo, sem um número, sem um nome extravagante, sem nada, só Fórmula 1. Mesmo assim, o jogo marcou diversas gerações, por ser o primeiro jogo licenciado da categoria em 3 dimensões, pelo menos para consoles, tendo algumas coisas como modo campeonato, corrida única, modo arcade, modo Grand Prix, ótimos gráficos, ótima trilha sonora e etc. Porém, em 1997, a Bizarre Creations, que foi quem fez esse jogo, junto com a Psygnosis, decidiu melhorar ele ainda mais, usando a mesma engine, mas introduzindo novos modos e novos itens, que melhoraram demais a experiência do jogo. Como uma intro, por exemplo, além de pistas extras como Estoril em Portugal, e já falaremos desse assunto. Haviam 2 modos, o Arcade e o Grand Prix. O Grand Prix tinha uma dificuldade mais elevada, com sistema de danos e dificuldade para cortar caminho, além do CG realista próximo às transmissões da época, áudios do engenheiro, narração do galvão britânico Murray Walker e câmera on-board. Hoje em dia pode parecer bobeira, mas na época era algo que chamava muita atenção e aumentava o dinamismo no jogo. Além, claro, da regra das bandeiras, com você podendo ser punido. E o jogo tinha 21 pilotos licenciados, com exceção do campeão, Jacques Villeneuve, em que você podia alterar o nome dele para desbloquear códigos para o jogo. Por exemplo, ao pôr Billy Bonus, você desbloqueia as pistas de Aida no Japão e de Aleda na Austrália, Sonub, que é o bônus ao contrário, e Silverstone dos anos 50. Ao colocar P-Man, os carros viram naves futuristas e ao pôr Zoom Lens, você anda com a visão do helicóptero e etc. F1 97 Championship Edition marcou diversas gerações e foi o auge dos jogos de Fórmula 1 do PlayStation 1, pois os jogos que viriam a seguir não repetiriam o mesmo nível de conteúdo desse jogo. Mas enquanto a Bizarre Creations fazia esse trabalho espetacular, como é que estavam nossos manos do PC? Jogos de Fórmula 1 em 3D para computadores era um tabu enorme no início dos anos 90,
pois os processadores dos computadores pessoais da época não aguentavam jogos que passassem da terceira dimensão. Sendo assim, os jogos tinham de ser bem mais simples e com imagens estáticas que faziam pouco movimento, além do áudio que bem... Isso era o ronco dos motores, senhoras e senhores. Mas isso mudou com o lançamento do Intel i386, o primeiro processador para computadores que aguentava jogos em 3D. E assim foram lançados diversos jogos em 3D para MS-DOS, que marcaram geração atrás de geração, como o Doom, por exemplo. Mas o que seria um mundo sem um jogo de Fórmula 1 em 3D? E é por isso que o primeiro jogo de Fórmula 1 em 3D, Microprose Grand Prix, não está na lista. Por quê? Porque sua continuação é bem melhor! Que o pariu! Microprose Grand Prix 2 é épico! Embora o Grand Prix 1 tenha aberto as portas para uma simulação mais próxima da realidade, o Grand Prix 2 fez isso e ainda fez melhor, com a licença oficial da categoria. Isso mesmo, Grand Prix 2 foi um dos primeiros jogos em 3D licenciados da Fórmula 1. E ele tinha coisas que se tornaram padrão hoje em dia. Tinha setup avançado? Tinha. Tinha carros e pistas fiéis à temporada de 94? Tinha. Tinha modo campeonato, modo grande prêmio, modo time trial? Tinha. E dependendo do carro, você tinha um risco de não se classificar para a corrida, o que poderia ser um balde de água fria na sua experiência no jogo. E a trilha sonora... simplesmente sensacional para um jogo de DOS. Claro, se você instalou corretamente o som. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ele e outros jogos da franquia Grand Prix estão praticamente injogáveis hoje em dia, por questões técnicas. Mas isso é um problema que pode ser resolvido com a franquia de corridas Geoff Crammond Racing da Steam e um remaster do jogo. Sim, esse jogo ganhou uma versão chamada X86 GP2, que é simplesmente sensacional. É basicamente um jogo Grand Prix 2, só que muito otimizado, muito bem otimizado. Inclusive eu recomendo, apesar de eu nunca ter jogado ele. Além desse jogo ter ganhado um mod pro Assetto Corsa. E por falar em mod, ele ganhou a fama com os customizadores, que criaram sites como grandprix2.de, colocando novas pistas, carros, texturas e etc. para baixar. Além de modo multiplayer, sistema realista de danos e modo campeonato. E se você vencesse, veria isso aqui. Legal, não é? Sendo assim, Grand Prix 2 marcou ainda mais gerações que o seu antecessor, sendo um ícone no PC Game e no Sim Race dos anos 90. Ok. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Imagine que você é um guri de 4 a 5 anos que passa seu tempo livre procurando conteúdo de Fórmula 1 no YouTube e assistindo desenho animado na TV o dia inteiro. Quando você clica em um vídeo do BRKS Edu sobre um jogo de Fórmula 1, quando do nada você se depara com F1 Race Stars? O que é um Race Stars? Por que meus pilotos estão tão cabeçudos? Quem é essa piloto de rosa? E isso é Fórmula 1? Pois é, esse foi o meu primeiro contato de um jogo do tipo Mario Kart. E ele é fantástico! Desenvolvido pela Codemasters, a mesma detentora dos direitos da categoria, F1 Race Stars foi lançado para PC, Xbox 360, PS3 e iOS. E teve também uma versão para Wii U. Mas a gente não fala dela porque... Wii U não conta! E vou te falar, eu tive uma experiência com esse jogo jogando a versão mobile dele no iPad. Nós focaremos a análise na versão de PC e videogame dele, por serem as mais completas. O jogo conta com os pilotos e equipes da temporada de 2012, e ao invés de correndo em autódromos, a gente corre em países, com seus estereótipos devidamente realçados. Por exemplo, na pista do Brasil, festa e carnaval. Na Alemanha, castelos. E em Mônaco, um principado muito rico. De modo de jogo, você tem o Corrida Simples, o Online e o Campeonato.
além de 2 equipes extras de personagens genéricos e 11 pistas bem diversas. E o que qualifica a F1 Race Stars para entrar na lista é o fato dele desconstruir a imagem da Fórmula 1 séria e criar uma imagem de uma Fórmula 1 bem mais humana e divertida, algo que a Liberty Media faz hoje em dia. Ele pode não ser o jogo mais realista do grid, mas por ser diferente, ele se destaca dentre os mais diversos jogos de corrida da principal categoria do automobilismo mundial. E retornando para o mundo da simulação, imagine um jogo que você compete até 4 temporadas diferentes da Fórmula 1. Isso mesmo, 4. Pois esse é o F1 Challenge 99-2002, um jogo que simula essas temporadas com suas modificações. Isso numa época que a EA ainda era boazinha e fazia jogos sem DLCs absurdas e microtransações abusivas. E é uma pena que isso tenha envelhecido igual a leite. Mas enfim, no que consistia esse jogo? Como já dito, é um jogo de Fórmula 1 que você disputa as temporadas de 99, 2000, 2001 e 2002 da categoria, com seus modos sendo basicamente um arroz com feijão dos jogos de corrida, tendo modo campeonato, que podia competir em até 4, ou 3, ou 2, ou até mesmo uma temporada diferente, começando em 99, 2000, 2001, 2002, além do modo Grande Prêmio, Time Trial e modo online. Sim! Esse jogo tem modo online, que você pode jogar até hoje. Em parte gráfica, o jogo também impressiona, pois a modelagem de pistas e carros é muito bem feita. Apesar do jogo não utilizar modelagem GPS, diferente de um certo rival que abordaremos a seguir. Mas mesmo assim, os caras fizeram uma modelagem de pista e carro extremamente realista, atentando-se aos detalhes da pista em si. Isso é um ponto extremamente positivo. Tá, meio ponto. Porque em Hockenheim em 2002 eles puseram uma curva que não existe, mas hey, são apenas detalhes. O jogo também conta com setup simples no estilo R-Factor. Na verdade esse jogo é um R-Factor, só que com carro de Fórmula 1. Porém nem todo carro da Fórmula 1 é igual. Por exemplo, uma Ferrari de 99 irá se comportar diferente de uma Arrows de 2002 ou um Jaguar de 2000. E assim como o Grand Prix 2, o jogo caiu na graça dos modders, com mods até mesmo de outras categorias, além de ganhar versões para Xbox e PS2 e GameCube, com o nome de F1 Career Challenge, que apresenta diferenças sutis em relação à versão de computador. F1 Challenge 99-2002 é um baita jogo, e foi até 2021 a despedida da EA dos jogos de Fórmula 1. E a Microprose ataca novamente, só que dessa vez com uma voadora de 2 pés no peito. Imagine um jogo com gráficos ainda mais realistas que o Grand Prix 2, 3 e o F1 Challenge, ao ponto de você ter que fazer configurações na BIOS do computador para fazer rodar na sua máquina. Pois é, esse é o Grand Prix 4, que foi para muita gente o ponto alto dos jogos de Fórmula 1 até hoje. Bem, e por onde começo a falar dele? Vamos começar pela parte gráfica. Se para Grand Prix 3 a diferença foi muito grande, para Grand Prix 2 até parece jogos de franquias diferentes, pois o detalhamento é muito bem feito, muito bem feito mesmo. Só para você ter uma ideia, eles utilizaram GPS para recriar as pistas, e acertaram em cheio, pois as pistas parecem mais reais do que nunca. Ainda na parte gráfica ele roda 60 FPS lisinho, em máquinas poderosas. Mas atenção, se você for jogar o jogo hoje em dia, você vai ter que mexer nas configurações originais do computador, tendo que desativar o hyperthreading, que induz a máquina a pensar que tem mais de 2 núcleos abertos, permitindo que ele gerencie tarefas de forma mais rápida. Senão, o jogo trava numa tela preta e fecha. Outra coisa que esqueci de mencionar é que nos jogos da franquia Grand Prix são introduzidos novos auxílios de pilotagem a cada novo jogo. Por exemplo, nesse jogo aqui, introduziram o controle de largada, o F9. E de modo de jogo você pode correr uma corrida normal, mas também o modo campeonato. E se você ganhar o campeonato, você vê essa animação aqui.
Épica, não é? Inclusive, Grand Prix 4 também ganhou a graça dos modders, com diversos mods de carros e pistas novas para o jogo. Inclusive, esse jogo também marcou a minha infância, quando eu via esses carros batendo forte se envolvendo em acidentes na série Grand Prix 4 Crashes. E ele foi, por muito tempo, o último jogo de Fórmula 1 no PC até o lançamento do F1 2010 pela Codemasters. Pois em 2013 os direitos foram vendidos para o estúdio Liverpool da Sony, e em seguida para a própria Codemasters. Por isso, só lança um jogo de Fórmula 1 a cada ano. E também foi até o lançamento do Geoff Crammond Racing, o último jogo da Microprose, antes dela fechar em 2002, por ter sido adquirida pela Infogames. Uma pena. Como já mencionado, em 2013 o estúdio Sony Liverpool adquiriu os direitos da categoria Master do automobilismo de forma exclusiva. Ou seja, a partir de agora, se você fosse fã de Fórmula 1, teria que comprar um PlayStation para acompanhar os jogos da categoria. Nessa compra tivemos jogos medianos como o F1 2003, 4, lançados para Play 2, F1 2005, um jogão que muita gente esquece, e o F1 Grand Prix para PSP, um jogo que ninguém se lembra. Mas em 2006, com o PS2 já consolidado e tudo encaminhado para o lançamento do PS3, foi lançado o último jogo da Sony Liverpool com a licença da Fórmula 1, o F1 2006 para PS2 e PSP. Posteriormente, esse jogo acabou chegando no PS3 com o título de F1 Championship Edition, nome bem original por sinal. Mas qual das três versões irá entrar na lista? A de PS2, PSP ou PS3? Bem, a escolha fala por si própria. Lançado no dia 28 de dezembro de 2006, F1 Championship Edition foi o primeiro jogo de Fórmula 1 da sétima geração de consoles. E curiosamente foi a geração que teve menos jogos, e também é a mesma geração do Nintendo Wii e Xbox 360. E quando você joga fica bem claro os motivos dele entrar na lista. Os gráficos são extremamente realistas para um jogo de 19 anos atrás. Vamos tomar como base duas gameplays, uma do jogo de PS2 e outra do de PS3. Repare que no PS2, apesar das limitações de hardware, o jogo parece bem mais cerrado e turvo, ao passo que no PS3 parece algo mais próximo da realidade. Por falar nisso, também temos um narrador em português europeu, que narra a corrida como se fosse na vida real. E a jogabilidade é bastante fluida, a AI é agressiva e os roncos retratam os motores V8, com exceção da Toro Rosso que corria de V10. E já te contei que se você correr no modo Time Trial e pegar tempo de ouro, você consegue desbloquear carros clássicos? Pois é, até você, fiel telespectador desse canal, não esperava por isso. F1 Championship Edition marcou o fim da era Sony Liverpool, que pro ano seguinte, 2007, perdeu os direitos da categoria. Porém, havia uma luz no fim do túnel. Após a perda dos direitos da Sony Liverpool, ficamos 2 anos sem os jogos oficiais da categoria. Tivemos que aturar mods das temporadas de 2007 e 2008 para Grand Prix 4 e F1 Challenge. Mas em 2008, como já mencionado, uma luz no fim do túnel aparece. O Codemasters assumindo os direitos dos jogos da categoria. E o resto, meu amigo, o resto é história. Embora ela tenha começado de forma meio tímida com F1 2009 para Wii e PSP, tudo mudaria um ano depois com o lançamento do F1 2010 para PC, PS3 e Xbox 360. O jogo era graficamente inferior ao seu antecessor no PS3. Todos os carros tinham o mesmo ronco e interior. Escrevendo assim, o jogo até parece pior do que o Championship Edition, e talvez até seja, mas não se engane, esse jogo é um jogaço, muito jogaço. Ao começar que ele adotou a fórmula moderna dos novos jogos que a gente vê hoje, com modo carreira, corrida única, time trial, multiplayer, local online e etc. Você podia escolher a dificuldade que quiser no jogo, como por exemplo, começar já com a Ferrari,
ou com HRT, a pior equipe do grid. E escolher lendas como Alonso, Barrichello, Jenson Button, Lewis Hamilton, Nick Heidfeld, Nico Hülkenberg, Felipe Massa, Robert Kubica, Vitaly Petrov, a lenda Michael Schumacher e o campeão daquela temporada, Sebastian Vettel. Além da empolgação da grande massa de poder finalmente voltar a correr em pistas históricas que marcaram época, como Bahrein, Sepang, Istanbul Park, Hockenheim, Mônaco e Monza, e principalmente Interlagos, que você podia escolher até 4 pilotos brasileiros para competir na nossa pista. F1 2010 pode até passar desapercebido por algumas pessoas, mas ele representou um marco nos jogos de Fórmula 1. O retorno triunfal da categoria aos jogos de forma extremamente ativa, com gráficos impressionantes até hoje, jogabilidade muito boa e sendo aclamado até hoje, com diversos youtubers produzindo conteúdos dele 16 anos após o seu lançamento. Mas acima de tudo, F1 2010 representou um novo olhar para os jogos da categoria. Um olhar de esperança de que os jogos iam chegar num nível de perfeição absurda. Um olhar renascentista de que a imersividade ia aumentar a um ponto de sentirmos que estávamos em um grande prêmio. E um olhar de confiança no que a Codemasters estava fazendo. Sendo assim o primeiro jogo de Fórmula 1 que me marcou por eu procurar conteúdos dele online. Mas mesmo assim tem 2 jogos da categoria que me marcaram ainda mais e que merecem ainda mais estar em ótimas posições. Por isso, vamos para elas. E quem diria que o próximo jogo dessa lista seria um dos melhores da história, e que mostrava que se a Codemasters se ajustasse, ela seria imbatível nos jogos de simulação. Estamos falando do F1 2013, o último grande jogo de Fórmula 1 para a 7ª geração de consoles. Vale ressaltar que um ano depois saiu o F1 2014 também para a 7ª geração, sendo de fato o último jogo da 7ª geração. Porém, esse jogo recebeu críticas negativas por sua piora gráfica e demonstrar ser uma versão sem muitos recursos do 2013. Assim, iremos considerar o 2013 como o último jogo bom para a 7ª geração. E ao ligar o jogo, você se depara com uma intro do narrador enaltecendo a Fórmula 1 e os seus feitos históricos. Mas eu acho que ela ficaria melhor com essa música aqui. E quando você liga o jogo, você se depara com... Bem-vindo à Fórmula 1 2013! O dublador do Edward do Fullmetal Alchemist te dando boas-vindas ao jogo. Eu introduzi o jogo, você tem esses modos, mas vou falar deles daqui a pouco. No modo carreira você tem alguns modos, como o teste de jovens pilotos, desafio da temporada e o modo carreira em si. No desafio da temporada você escolhe um piloto para ser o seu rival e ao superar ele você ganha a vaga na equipe dele e tenta vencer o campeonato desse jeito. Sugiro começar pela Caterham e desafiar os outros gradualmente. No teste dos jovens pilotos, você assina um contrato com uma academia de pilotos e faz alguns desafios para chamar a atenção de algumas equipes, para aí sim disputar o modo carreira, com um final de semana completo, tendo treinos livres, classificação e corrida. Os outros modos estavam presentes nos outros jogos de Fórmula 1 já apresentados nessa lista. Porém, tem uma novidade, o modo cenário, que também estava no F1 World Grand Prix,
E é bem simples, o jogo te passa uma missão que você tem que cumprir ela ou melhorar o resultado a depender da dificuldade. Mas a cereja desse bolo Red Velvet são os carros clássicos. Você pode jogar com carros dos anos 80 e 90, inclusive em pistas clássicas como Estoril e Jerez. E imagine só, você poder jogar com carros que marcaram história em pistas que marcaram ainda mais história. F1 2013 provou ser mais do que um jogo, mas sim uma experiência inesquecível para todo fã de Fórmula 1. Com carros históricos, diversos modos e localização em português do Brasil, torna esse jogo ainda mais lendário. E vou te falar, foi o primeiro jogo oficial de Fórmula 1 que eu joguei em um console, um Xbox 360. E me lembro das experiências, dos acidentes, dos testes dos jovens pilotos e das vitórias com Felipe Massa. Mas uma pergunta vem à nossa mente. Se a Codemasters fez isso em 2013, o que ela poderá aprontar no futuro? Com o passar do tempo, a Codemasters continuou como uma detentora oficial dos jogos da categoria. E ela lançou em 2014 o F1 2014, que acabou sendo uma despedida de mau gosto da 7ª geração, e um preparativo para os jogos da nova geração, o que acabou se tornando o F1 2015, que apesar de usar uma nova engine, decepcionou muita gente pela ausência do modo carreira, além de decisões meio bizarras. Foi então que a Codemasters, vendo que a franquia estava saindo dos trilhos, decidiu forçar esforços para o F1 2016, que acabou reinventando os jogos da categoria. E assim, a cada ano, o jogo oficial da Fórmula 1 trazia novidades. Em 2016 foram os treinos dinâmicos, em 2017 os carros clássicos, e em 2018 a pista de Paul Ricard na França. Aí em 2019 veio o que pra mim foi o auge da categoria, com o CG oficial e carros de Fórmula 2 como novidade, além do modo Senna Prost. No entanto, o que eu não esperava era que o que já estava bom iria se tornar ainda melhor. Pois o que aconteceu? A Codemasters pegou a base que já tinha em 2019 e melhorou ainda mais com a inclusão do modo My Team e multiplayer local para 2 players, além dos outros modos que a gente já viu nos outros jogos. Sem falar de um arsenal forte e bem variado de carros clássicos, além das pistas de Hanoi no Vietnã e Zandvoort. E já te contei que em uma versão comemorativa você ganha 4 novos carros do Schumacher, sem falar nos gráficos que melhoraram muito de uma geração para outra. F1 2020 foi o que para mim foi o melhor jogo de Fórmula 1 já lançado, com gráficos que chegam próximos da perfeição suprema, vários modos e um modo carreira completo, sendo assim o auge dos jogos da categoria, e o fim de uma era que, com o decorrer da carruagem, não irá mais voltar. Agora eu quero fazer uma reflexão. Será que os jogos de Fórmula 1 antigamente tinham diferenças notáveis de um jogo a outro? Tinham modos de jogos brilhantes e que nos marcaram de diversas formas? E a gente perdeu todos esses atributos devido à ganância de uma empresa maior? Ou será que sou eu conspirando? E esse foi o vídeo, galera. Um vídeo que eu queria fazer muito, principalmente quando eu mencionei sobre jogos lá no meu primeiro vídeo. E vale ressaltar que esse vídeo foi inspirado no top 15 melhores jogos do Mario do Nintendo Fan. O link do vídeo vai estar na descrição. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois nos ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Meu nome é Heitor e nos vemos na pista.